Olá pessoal, tudo beleza? Mais uma aula de História, prestem atenção. Nós vamos falar de mitos e um pouco da origem da humanidade. A origem da humanidade, a origem da história humana, das pessoas, pode ser explicada através dos mitos. Essa é a nossa primeira abordagem. Vocês vão ver que nós podemos contar a história de muitas formas. E os nossos antepassados escolheram uma forma. Diante dos mistérios da vida, de onde eu vim? Para onde vou? Quem é Deus? O que é Deus? A humanidade criou os mitos, as mitologias, para explicar os mistérios da vida. O caos ocupava todo o espaço do universo. Nele, no caos, estavam misturadas as sementes de todas as coisas futuras, mas não havia ordem alguma, apenas um turbilhão sem sentido e sem fim. No poema As Metamorfoses, escrito no século I antes do nascimento de Cristo, o poeta romano Ovídio descreve assim a terrível divindade que deu origem a tudo. Antes que a terra, o mar e o céu tomassem forma, a natureza tinha apenas uma única face, chamada caos. Então, nesse turbilhão, nessa mistura de coisas, nessa bagunça, no caos, começa a aparecer a ordem, a relação bonita que existe entre as estrelas, os planetas, etc, etc. Essa é uma forma de narrar como surgiu o nosso universo. Eu trouxe uma imagem que eu não sei se você conhece, o mito de Sísifo. Mitos e suas funções. O mito é uma forma de narrar as origens da humanidade e de explicar o funcionamento do mundo, o que existe em todas as culturas. A narrativa mítica é muito diferente da narrativa histórica. E conhecer essa diferença é muito importante para valorizar diferentes formas de saber. Esse cara, ele foi muito arteiro, fez uma arte com alguns deuses. E por conta disso, ele foi condenado para sempre, durante toda a eternidade de sua vida. Ele não morreria mais. Ele foi condenado a empurrar essa bola de pedra até o cume, até o final da montanha. Quando ele chega no final, a pedra começa a rolar, cai lá no comecinho onde ele tinha começado o trabalho, e ele novamente começa a empurrar essa pedra. Tem uma explicação nisso. Esse mito nos ensina que muitas vezes nós fazemos um trabalho que no fundo não vai dar em nada. Às vezes estamos no caminho errado. Quantas vezes nós martelamos e não saímos do lugar? E então somos chamados, diante dessa situação, a mudar o caminho. Compreendem isso? Vamos lá. Os mitos contam coisas que talvez não aconteceram como eles contam, mas aconteceram de outra forma. Aquele mito, não acontece isso. Uma pessoa, imagina, levando uma pedra para cima por toda a eternidade, chega lá no fundo, no último ponto da montanha, e a pedra volta, ele tem que fazer todo o trabalho, um trabalho em vão. Presta atenção. Adão e Eva no paraíso. Você deve conhecer essa história. Os mitos colocam o ser humano em contato intenso com os deuses e poderes mágicos. Sua narrativa, sua forma de contar, foi a forma encontrada por povos antigos para explicar muitos fenômenos que aconteciam em seu cotidiano. Os temas dos mitos são bastante variados: a formação do universo, criação de animais e plantas fantásticos,
a origem da humanidade, etc. Então, olha só, essa história está na Bíblia. E diz a Bíblia que Deus criou o homem e a mulher. Quando na Bíblia, o livro do Gênesis, que é o primeiro livro, significa origens, quando esse livro fala da criação de Adão e Eva, o livro está dizendo que Deus criou toda a humanidade. Então, para explicar que Deus criou tudo o que existe de humano, o livro do Gênesis conta que Deus criou Adão e Eva. E que a Eva foi seduzida por uma serpente. E essa serpente representa o mal, representa o demônio. Não significa que existiu uma serpente que falou para Eva: olha, come essa fruta, porque Deus, ele está enganando vocês. Essa forma é uma forma mítica. O que é uma forma mítica? Uma forma de contar as coisas usando animais que falam. Um paraíso. O paraíso, esse jardim do Éden, significa que o ser humano é chamado a estar próximo de Deus. Compreende? Não significa que existiu de fato um cara chamado Adão e uma mulher chamada Eva e que ela tenha sido tirada mesmo da costela. Isso é uma forma de explicar que Deus criou toda a humanidade. Por isso, atenção! Mito não é uma mentira. Eu também acredito que Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano. Mas essa forma de explicar Adão e Eva é uma forma mítica. Mito não é uma mentira, é apenas uma forma diferente e às vezes misteriosa de contar coisas difíceis até para a ciência explicar. Observe a pequena galeria de obras de arte sobre mitos para compreender a variedade de temas que eles envolvem. Muito bem. A tapeçaria de seda produzida na Ásia. A Ásia é um continente muito grande. Na Ásia Central, entre os séculos 11 e 12, traz uma estampa de dragões em meio a flores, bastante característica da região. Então, é uma forma de explicar coisas que, a princípio, o conhecimento da época não tinha resposta. Por exemplo, pintura de aquarela e ouro em papel atribuída a Abu Qasim. Representam um dos 7 trabalhos do príncipe persa. Essas imagens tem na apostila de vocês. E o que significa isso? Escultura de cerâmica do século VIII representando um jovem deus do milho da civilização maia. Os maias, uma civilização da América, eles precisavam de ter prosperidade no seu trabalho com a terra, na agricultura. Então era preciso que os deuses, era preciso que a oração fosse feita, realizada aos deuses, para que eles pudessem garantir prosperidade. Então, essa escultura representa essa ligação da civilização maia, dessa sociedade indígena, com os deuses, tá bom? Então vamos lá. Outra imagem inspirada no mito clássico, a escultura de Jan Corno, representa Enéas, príncipe troiano, recebendo uma armadura de sua mãe, a deusa Afrodite. A mitologia grega, a mitologia romana, é uma forma, ou são uma forma de contar sobre coisas que acontecem na história humana, e essa história humana está sempre ligada à história dos deuses. Muitas narrativas mitológicas tentaram responder perguntas como: como o ser humano surgiu? De onde veio? E como se tornou o que é? Esse texto aqui você tem na sua apostila e você fez essa atividade. Cada indivíduo, de acordo com esse estudioso, deve encontrar um aspecto do mito que se relacione com a sua própria vida.
Os mitos têm basicamente 4 funções. É o que você respondeu. Uma função mística, que fala dos mistérios. Uma missão cosmológica, fala sobre a origem do universo, a forma que tem o universo. Sociológica, porque o mito nasce de uma sociedade, nasce entre as pessoas e na forma como essas pessoas entendem o mundo que os cerca. E uma função pedagógica, o mito sempre nos ensina alguma coisa. Concluindo, os mitos são sempre formas fantásticas de contar as coisas como aconteceram no início do mundo. Sua função, portanto, não é dar uma explicação científica às coisas. Eu posso falar sobre a origem do universo usando a ciência. A ciência procura explicar que o universo aconteceu através de uma grande explosão, o Big Bang. É uma teoria. Os mitos contam que essa grande explosão, ou que o nascimento do universo e da humanidade tem a sua origem na vontade de um deus ou de vários deuses, etc. Espero que você tenha entendido que o mito é uma forma simbólica de contar coisas misteriosas e também coisas que acontecem conosco no nosso cotidiano. Um abraço.